1 Crônicas 4, 9 e 10, que diz assim: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu li o versículo 10, principalmente, né? E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Pai Santo, tu respondeste a oração de Jabes, que viveu há milênios de anos atrás. Mas tu és o Deus que não mudaste. Tu não mudaste. E assim, ó Deus, assim como Jabes fez uma oração, há nesta noite súplicas de oração. E assim, ó Deus, responde às orações. Sem dúvida, nós cremos no poder da oração. E assim, ó Deus, nós queremos que falar contigo é algo necessário para a nossa alma. E nós queremos falar contigo nesse momento. Deus, sobe até a ti súplicas de oração. Assim como Jabes pediu, a tua palavra diz que ele clamou a ti, Senhor. E tu o abençoaste. E tu abençoaste em todos os sentidos, e a tua mão foi com ele, e livraste-o do mal. Assim, ó Deus, há uma oração que chega até a ti. Cante conosco ainda. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Namorar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Oh, aleluia, que ele está sentado.
Queridos irmãos e amigos, falar com Deus é o que nós necessitamos. A Bíblia fala, no meio de genealogias que Crônica relata, ele vai falando de muitas famílias, que um gerou esse gerou Ciclano, Ciclano gerou Bertano, e assim vai. E no meio das gerações, no meio das famílias, no meio dos nomes, o escritor de Crônicas, ele lembrou de um episódio. Ele lembrou da vida de Jabes. E nós vemos, ele interrompe a escrita das genealogias para contar um caso. E ele conta um caso que teve uma mulher que teve muita dificuldade para dar à luz, para gerar, no nascimento do filho. O filho trouxe muita dor no parto, ela sofreu muito no parto, terrivelmente, a ponto de ela colocar o nome daquela criança, pelo sofrimento que essa criança causou no nascimento, ela colocou o nome de Jabes, que quer dizer aquele que causa dor. Aquela criança foi crescendo, e aquela criança, ela sofria um bullying. Aonde a criança chegava, e a criança foi desenvolvendo, de criança, adolescente, jovem, mas onde chegava, a turma dizia, chegou aquele que causa dor. Ele foi crescendo com isso. A mãe, quem sabe, não teve a dimensão de predizer o futuro daquela criança, quando resolveu colocar o nome de Jabes. E naquela época, o nome se identificava muito com a pessoa. E o nome que a pessoa recebia parece que era quase como algo que iria acontecer com a pessoa. Mas chegou o momento da vida de Jabes, que ele não ficou a reclamar, ele não quis tomar conhecimento da proposta de maldição que foi imposta por sua mãe. E Jabes não se revoltou com a atitude dela. E também não se decepcionou com a ignorância das pessoas que achavam que, aonde ele chegava, ele iria causar dor. Sem revolta, ele resolveu tomar uma posição. E a posição que ele resolveu tomar foi a posição da oração. Porque a oração transforma situações. A oração, ela causa transformações que você não consegue imaginar na tua mente, que é finita. A oração tem um poder incalculável, imensurável. E somente quem conhece o poder da oração, quem já experimentou essa intimidade com os céus, sabe que aquilo que não consegue se resolver no dia a dia com a tua inteligência, com as tuas influências, poderá ser resolvido na oração. A oração, ela tem um poder de transformar vidas e coisas. E nós vemos que Jabes, ele conhecia esse poder da oração. Ele conhecia essa dimensão. E quando ele foi crescendo e ele sabia que o seu nome causava espanto, ele sabia que aonde ele chegava, a turma chamava o Jabes. Jabes, aquele que causa dor. Chegou um momento na vida desse homem que ele disse, eu vou mudar essa história. Essa história tem que ser mudada. Não vou ficar lamentando, não vou ficar colocando a culpa na minha mãe.
Eu quero agradecer porque através dela eu vim ao mundo. Não quero colocar culpa nas pessoas, mas essa história, da onde eu chego, eu causo dor, vai mudar. E para mudar a história, ele sabia o que fazer. A Bíblia diz, e Jabes clamou ao Deus de Israel. Ele resolveu orar, ele resolveu fazer uma petição, ele resolveu clamar, ele chegou diante do Deus de Israel. E quem é o Deus de Israel? O Deus de Israel é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de Israel é o Deus de Moisés. O Deus de Israel é o Deus dos reis de Davi. É o Deus dos reis e os Deus dos profetas. O Deus de Israel é o Deus dos apóstolos. O Deus de Israel é o Deus criador dos céus e da terra. O Deus de Israel é o Deus que abriu o mar vermelho. O Deus de Israel é que parou as águas do Rio Jordão. O Deus de Israel é o Deus que fez milagres no Velho Testamento, mas o Deus de Israel é o Deus que continua operando no Novo Testamento. O Deus de Israel é o Deus dessa igreja. E nós suplicamos, não é para um homem, mas é para o Deus de Israel. É para Jesus Cristo. E aqui está o Espírito Santo que nos dirige, que nos guia em toda a verdade. E Jabes resolveu clamar ao Deus de Israel. Quando ele resolveu clamar ao Deus de Israel, foi como virar a chave. E ele fez 4 pedidos. Porque o Deus de Israel é um Deus que ouve. Ele mesmo diz, meus ouvidos não estão tapados, que eu não posso ouvir. E quando se chega com humildade ao Deus de Israel, alguma coisa vai acontecer. Jabes suplicou para Deus intervir na sua história, para que ele viesse prosperar em todos os sentidos. E Jabes, ele fez alguns pedidos. Ele fez 4 pedidos. O primeiro pedido que ele fez ao Deus de Israel, ele disse, Senhor, a turma, meu nome diz que eu sou aquele que causa dor, é quase uma maldição, mas eu vou pedir a ti, ó Deus de Israel, abençoa-me, abençoa-me. É esse pedido que você precisa fazer ao Deus de Israel, abençoa-me. Jabes, ele não queria ser uma maldição e nem causar sofrimento na vida de ninguém. A bênção do Senhor, a Bíblia diz que ela não é a maior riqueza, ela não acrescenta dores. Querer as bênçãos do Senhor é desejar ser totalmente envolvido no poder, na graça, na glória de Deus, porque é da natureza de Deus abençoar. E Deus não tem limite para abençoar. Muitas vezes a nossa falta de fé, as nossas ignorâncias, as nossas faltas, os nossos pecados podem limitar o poder de Deus. Mas Deus quer abençoar você. E ele disse, abençoa-me, Senhor, porque eu quero ser bênção. Aonde eu chegar, eu quero ser bênção. Aonde eu entrar ou sair, eu quero entrar abençoando e sair abençoado. Eu não quero ser maldição para ninguém, eu quero ser bênção. Eu não quero causar dor na vida de ninguém, eu quero causar alegria. Então, me abençoe, Senhor. E a bênção do Senhor veio sobre este homem. E a minha oração nessa noite é que o Senhor possa abençoar você. Que a bênção do Todo-Poderoso chegue na tua casa, na tua vida. Agora, não adianta você chegar e dizer, Senhor, me abençoe, me abençoe, me abençoe. Por que você quer a bênção do Senhor? Só pensando em você?
Ele queria a bênção do Senhor, porque aonde ele chegava, ele queria ser bênção para os outros. Porque o nome dele queria dizer, aonde ele chegava, ele causava dor. Mas ele queria virar a chave. Aonde eu chegar, eu quero ser um abençoador. E que você possa pedir bênção do Senhor para ser um abençoador. Não é para ficar com você a bênção reter e ficar parado em você. Você tem que ter um alvo, um propósito, um objetivo. Você precisa pedir a bênção do Senhor para ser um abençoador. Para onde você chegar, você ter bênção para dar, bênção para transmitir. O segundo pedido desse homem foi: alargue as fronteiras. Ele alarga os meus termos. Ele não queria ser uma sucessão de acontecimentos errados, funestos. Ao pedir para Deus alargar as fronteiras, ele estava pedindo: Senhor, eu quero mais oportunidades. E claro que mais oportunidades vai implicar em responsabilidade, vai implicar em mais serviço, porque ele queria que os termos dele fossem mais amplos. Ele queria possuir muitas coisas para que pudesse abençoar os outros. Querer que Deus amplie suas fronteiras é desejar realmente trabalho, ação e ter condições para realmente ser um abençoador. E era o que ele desejava. Ele disse: Senhor, amplie os meus negócios. Que Deus possa ampliar os teus negócios. Que Deus possa ampliar as tuas rendas. Que Deus possa ampliar a tua saúde. Que Deus possa ampliar os teus negócios na firma ou aonde você trabalha. Que aquilo que você coloque as mãos venha ter prosperidade, venha ser algo para abençoar. Que Deus possa ampliar a tua sabedoria, a tua inteligência. Que Deus possa abençoar os teus termos para você ser um canal de bênção. Ele diz: Senhor, amplie os meus termos. Mas o terceiro pedido dele parece que foi o mais preciso, foi o mais importante. E o terceiro pedido dele, ele disse: Senhor, eu quero que a tua mão seja comigo. Ele começou a entender que com a mão do Senhor ele seria abençoado, os termos dele seriam ampliados, e aonde ele chegava, ele não ia chegar com a força da sua mão, mas com a mão do Senhor. Ele sabia que com a mão do Senhor, ele estava protegido. Com a mão do Senhor, ninguém podia tocar nele, porque foi o próprio Mestre Jesus que disse: aquele que está nas minhas mãos, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E se você está cuidado nas mãos do Senhor, não tem como o inimigo tocar em você. Porque para alguém tocar em você, tem que tocar na mão dele. Porque você está escondido na mão dele. Você está protegido com as mãos do Senhor, com as mãos daquele que criou os céus e a terra. Sem as mãos do Senhor em nossas vidas, nós não conseguiremos excelência em nada daquilo que vamos fazer. Mas com a mão do Senhor, você poderá realmente vencer todos os obstáculos, todas as barreiras. Com a mão do Senhor, você vai passar para o outro lado das barreiras. E há momento, meu querido, que você não tem como dizer que não tem barreira, não tem como dizer que não tem obstáculo, não tem como dizer, mas você vai dizer como o salmista disse: com meu Deus eu ultrapasso as barreiras, eu ultrapasso as muralhas. Sabe por que você ultrapassa? Porque você está andando, não tem como você dizer que não tem luta, não tem como você dizer que não tem problema. Todo dia tem o seu mal, todo dia tem problema. Mas como é que você consegue vencer esse problema? Você olha para as muralhas, problemas, muralhas de dificuldades, de crises, e daqui a pouco você está lá do outro lado. Como? Como eu passei? Porque a mão do Senhor te pegou. Eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo: tu és meu.
Ele pegou você pela mão direita e colocou você lá do outro lado. Há momentos que você diz: como que eu venci essa luta? Como que eu venci essa crise? Como que eu venci esse problema? Você venceu porque a mão do Senhor estava contigo. A mão do Senhor estava contigo. E Jabes, sabendo disso, ele fez uma oração, dizendo: Senhor, que a tua mão seja comigo. O que eu preciso é que a tua mão seja comigo. Lá da galeria, até aqui na frente, lá atrás até aqui, o que você precisa é da mão do Senhor. Em nome de Jesus, meu amigo, meu irmão, não dê nenhum passo. Em qualquer circunstância, em qualquer negócio, em qualquer tomada de decisão, em qualquer decisão que você venha tomar, não dê nenhum passo sem a mão do Senhor contigo. Sair debaixo da mão do Senhor é buscar encrenca para a sua vida, é buscar problema para a sua vida. Mas Jabes, sabendo disso, ele dizia: que seja comigo a tua mão. A mão do Senhor, você ficar embaixo da mão do Senhor, é você dizendo: eu dependo de ti, Senhor, eu dependo da tua mão. Jabes não queria se estribar na sua própria mão. Ele sabia que onde Deus colocava a sua mão, tudo se torna possível. Quando estamos debaixo da mão do Senhor, nós estamos protegidos. E ele disse: Senhor, eu faço um outro pedido, que a tua mão seja comigo. E o quarto pedido de Jabes, ele disse: Senhor, me preserves do mal, me livra do mal, não deixe que eu venha a ser afligido pelo mal. Jabes, ele tinha compreensão da maldade que estava em sua volta, dos problemas que estavam querendo lhe atingir, que lhe cercavam. Ele tinha uma dimensão dos inimigos que queriam desestabilizá-lo, e ele suplicou: livra-me das minhas aflições, livra de aflição, livra dos problemas, livra de eu ser atingido pelo mal. E Jesus, na oração do Pai Nosso, ele já pediu para orar assim: Pai nosso que está no céu. E depois ele diz: livra-nos do mal, livra-nos do mal. E agora está Jabes aqui dizendo: Senhor, livra-me do mal. A maioria das nossas orações, elas muitas vezes, elas são pedindo para que Deus nos ajude a resistir os ataques, a maldade, nos dê força, e é importante orar para isso. Mas também é importante orar para que o mal nem chegue perto de você. E foi o que Jabes disse: Senhor, eu suplico que eu não venha a ser afligido pelo mal, que o mal nem chegue perto de mim. E sabe como termina esse versículo? Termina dizendo, começa assim: Jabes suplicou ao Deus de Israel. E ele fez esses 4 pedidos: me abençoe, amplie os meus termos, que a tua mão seja comigo e me livre do mal. E o versículo termina assim: e o Deus de Israel concedeu o que ele pediu. Ficamos em pé. E o Deus de Israel concedeu o que ele tinha pedido. E Deus não mudou. Deus não mudou. E eu vou pedir para cantar essa música através da oração, porque é através da oração que a resposta vem. O Deus de Israel é o mesmo. A Bíblia diz que em Deus não há sombra de variação. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é ontem, hoje e eternamente. Se Deus abençoou, ouviu a oração de Jabes, Jabes já passou. Agora é a tua vez, é o teu tempo de suplicar ao Deus de Israel e ver maravilhas acontecer.
Se você suplicar ao Deus de Israel, alguma coisa vai acontecer.